Olá pessoal, meu nome é Catarina Rocha Monte e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema filosofia, autoconhecimento e espiritualidade. A ideia é que no final dessa conversa vocês entendam como essas três coisas se relacionam. Para começar, vamos falar um pouco de filosofia. A filosofia, ela surge como o movimento racional, o movimento que prenuncia o pensamento científico, digamos assim, em contraposição ao pensamento mítico. Essa passagem da explicação mítica das coisas para a explicação causal, através da reflexão, através da observação, é um movimento que a gente costuma colocar no início ali da filosofia, através da argumentação, da reflexão dos chamados pré-socráticos. Esses primeiros filósofos, os ditos filósofos da physis é o termo grego que significa natureza, eles se ocupavam de averiguar, de investigar o princípio das coisas, aquilo que subjaz em meio a tantas mudanças, a arqué, o princípio. Bom, esse movimento inicial não é propriamente aquele que nos interessa para fazer essa relação entre autoconhecimento e espiritualidade, mas sim um movimento posterior, que é o movimento de Sócrates. Então, Sócrates foi tão importante que dividiu a filosofia, os pré-socráticos, e depois dele. De modo que Sócrates vai trazer a reflexão filosófica para uma investigação mais voltada para o ser humano. Então, se os primeiros filósofos, os ditos pré-socráticos, eles eram os que tratavam das cosmologias, do estudo do cosmos, Sócrates ele vai se deter mais em relação à conduta humana, à ética, à busca de uma vida virtuosa, à busca de uma vida feliz e a pergunta por aquilo que é o homem, aquilo que é o mais excelente em nós, que para Sócrates vai ser a nossa alma imortal. Bom, para a gente se contextualizar dentro desse mundo grego, a gente precisa notar que havia ali uma grande deferência, digamos assim, ainda, a o que era conhecido como o Oráculo de Delfos. Nesse Oráculo de Delfos havia uma inscrição que dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Ora, Sócrates vai pegar essa exortação e trazer para dentro da sua filosofia, trazer para a sua reflexão, trazer para o seu ensino. Então foi através de Sócrates que essa exortação que estava lá no pórtico do Oráculo de Delfos foi trazida para a filosofia. Esse momento é importante porque ele vai fazer com que a filosofia ela se torne não apenas uma reflexão sobre as coisas exteriores, mas uma reflexão sobre o próprio homem. Conhece-te a ti mesmo para que você tenha governo sobre si mesmo. Você precisa conhecer aquilo que você é, tanto os seus limites, como as suas potencialidades, tanto as suas paixões, quanto a sua capacidade de governá-las. Então, é nesse momento intelectual que a gente consegue entender a relação entre filosofia e espiritualidade. Mas para fazer essa interpretação, essa exegese, eu também vou me valer de um historiador da filosofia chamado Pierre Hadot. Por quê? Porque o Pierre Hadot, na maioria de suas obras, principalmente Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, e o que é filosofia antiga, ele vai fazer uma leitura mostrando que, na antiguidade, filosofia é espiritualidade. Porque a filosofia pressupunha não apenas um discurso, mas uma transformação do próprio modo de ser. A cosmovisão, a conceituação, a teoria não era o principal. Ela fazia parte, sim, de um modo de vida, mas o mais importante era que eu me transformasse dentro daquela visão de mundo filosófica que eu adotava. Então, as escolas filosóficas, elas estão imbuídas da transformação dos indivíduos, uma transformação moral que passa pelo conhecimento de si. Então, esse momento da Grécia vai ser desenvolvido posteriormente de várias maneiras diferentes. O meu interesse em apresentar um curso sobre filosofia, autoconhecimento e espiritualidade é tentar, de alguma forma, trazer essa linha de pensamento na qual a filosofia é muito mais do que uma explicação conceitual, muito mais do que uma teoria. Além disso, uma tradição para a qual o conhecimento importante para essa transformação não é nem um conhecimento meramente empírico, que se dá através da observação, nem um conhecimento de ordem puramente racional e especulativa, mas é um conhecimento interior. Esse conhecimento interior, essa verdade interior, é aquela que vai transformar o sujeito.
Então é uma espécie de ciclo ascensional. A verdade só se dá a quem se transforma, e é se transformando para melhor que o indivíduo se torna apto a ter acesso a essa verdade. Ora, isso vai se perder um pouco na modernidade. Por quê? Porque na modernidade, o conhecimento ele vai ser mais uma questão de método. A gente tem como o filósofo que abre a modernidade o René Descartes. A gente sabe que o René Descartes ele é conhecido tanto pelo seu racionalismo como pela sua ênfase na questão do método. De modo que a filosofia, aos poucos, ela vai se transformando em uma espécie de caminhada epistemológica, uma espécie de averiguação teórica e metodológica das coisas. Aquele exercício sobre si mesmo da antiguidade, ele vai se perdendo. Mas não foram todos os pensadores que aderiram a essa linha de pensamento mais racionalista. Então sempre houve aqueles pensadores para os quais essa busca interior, essa busca de uma verdade que transforma, ela sempre foi muito fundamental. Antes de chegar na modernidade, a gente teve, claro, os filósofos cristãos. Eu vou aqui pegar o exemplo de Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho é importante dentro desse nosso percurso? Porque Santo Agostinho vai pensar a verdade relacionada com a interioridade. Então eu sempre falo uma frase de Santo Agostinho, que eu gosto bastante, na qual ele diz: não vá fora, entra em ti mesmo. No homem interior habita a verdade. Então a gente tem em Agostinho essa busca de uma interioridade, e a gente tem algo ainda mais interessante, que é uma existência se colocando em questão. Quando você lê as Confissões de Santo Agostinho, você vê ali alguém refletindo sobre a sua própria vida, sobre a dramaticidade da sua própria vida, sobre os seus pecados, sobre a sua juventude, sobre a sua conversão. Então esse aspecto existencial das dores que aparecem na vida do indivíduo também nos interessa bastante. Porque uma coisa é você saber que nós somos espíritos, nós somos uma alma imortal, como dizia Sócrates. Mas o que sou eu enquanto indivíduo? Como eu posso ter acesso a essa singularidade, a essa individualidade que eu sou? Esse processo de busca do eu faz parte desse processo de autoconhecimento. Quando a gente fala sobre esse eu, sobre esse si mesmo, a gente está falando sobre a psique, sobre a alma. Hoje em dia, qual é a disciplina que estuda esse si mesmo? Se nós pensarmos nesse si mesmo como a mente, como a alma, como a psique, é a psicologia. Ocorre que a psicologia, para se desenvolver como ciência, ela pegou carona em um período cientificista no qual a ciência precisava ser validada em laboratório, a partir da observação. Então, a psicologia ela se desenvolveu inicialmente como uma psicologia experimental. E isso, de certa forma, acarreta uma perda desse si mesmo, uma perda desse eu. Então, durante muito tempo, a psicologia ela ficou na superfície. Ela ficou entendendo o eu como aquela camada da consciência, aquilo que a gente entende e tem acesso através da reflexão. Não obstante, a gente sabe que essa investigação do indivíduo, essa investigação do eu, a partir das patologias também, ela começou a mostrar que havia uma dimensão do nosso psiquismo que nós não tínhamos acesso. E aí a gente entrou naquele paradoxo de que existe uma parte de nós que é inconsciente. Então aí veio a psicanálise, mas a teoria do Freud ela tem um determinado direcionamento, que é um direcionamento que tem um pressuposto materialista e tem um pressuposto também que acaba reduzindo um pouco a nossa espiritualidade, na qual ele não acredita, ele não acessa, a algo que está muito ligado à sexualidade. Então, digamos que o inconsciente para Freud é aquilo que é recalcado, aquilo que está escondido. Os nossos sonhos são apenas a manifestação de um desejo inconsciente não realizado. Isso foi uma revolução no momento e ele realmente aprofundou muito essa questão do eu, o que é esse si mesmo. Então a gente sabe com Freud que esse autoconhecimento não pode ser um conhecimento de superfície, não é um conhecimento meramente racional, porque nós não somos apenas nessa superfície, nós não somos apenas aquilo que nós mesmos conhecemos. Bom, para voltarmos à filosofia, basta dizer que o próprio Freud se nutriu bastante de determinadas especulações filosóficas. Ele foi influenciado por Schopenhauer. Por sua vez, Nietzsche foi influenciado por Schopenhauer. Por que eu falo nesses dois autores? Porque esses dois autores, esses dois filósofos, eles apontaram
para essa profundidade abismal do eu, que é a volição, uma vontade cega, uma vontade instintual, uma pulsão. E tudo isso é muito importante quando nós falamos em autoconhecimento, porque nós não vamos conhecer apenas o nosso lado bom, ou o lado que nós criamos para nos relacionar bem com a sociedade. Não, nós queremos conhecer a nossa inteireza. E é preciso saber que nessa inteireza que nós somos, há muita sombra. Esse outro lado, esse lado mais sombrio, esse lado da determinação da vontade, ele também precisa ser abordado. Aonde é que volta a entrar aí a espiritualidade? Porque a gente não pode entender a espiritualidade apenas pelo lado da luz, apenas pelo lado da religiosidade institucional. A gente precisa entender essa espiritualidade como essa busca desse si mesmo. Ora, Santo Agostinho já nos dizia que nessa busca por si mesmo, eu encontro a Deus. Então existe uma linha de pensamento para a qual essa busca de si acaba encontrando o sagrado. Essa vertente é uma vertente que vai culminar numa experiência mística. Porque o que é a experiência mística? A experiência mística é a experiência profunda da vida interior, através da qual você descobre que o mais profundo de mim mesmo me liga ao superior sagrado. Então, aquela ideia de que Deus não está fora. Deus é transcendente, sim, mas ele também é imanente a mim. Porque não é através da exterioridade, não é através da institucionalidade, não é através de dogmas, não é através de ritos propriamente que eu vou ter acesso a esse sagrado. Então, o objetivo desse curso, Filosofia, Autoconhecimento e Espiritualidade, é fazer uma espécie de passeio pela história do pensamento, pela história das ideias filosóficas, pegando alguns desses autores que fizeram essa jornada e que deram uma contribuição para esse conhecimento de si, cada um no seu momento. E aí, esse nosso curso, ele vai terminar com um pensador que é muito importante para mim. Eu falei agora há pouco de dois pensadores, Schopenhauer e Nietzsche. Foram dois filósofos que me marcaram bastante. Eu trabalhei o Schopenhauer na minha graduação e no meu mestrado, mas no doutorado, o meu objeto de estudo foi o Henri Bergson, um filósofo francês que traz para a discussão toda a complexidade desse eu profundo, toda a riqueza, toda a exuberância dessa vida interior, disso que é o espírito. Isso aparece de uma maneira grandiosa e literariamente bela na obra de Henri Bergson. De modo que eu fui bastante seduzida por esse pensador, foi o objeto da minha tese de doutorado, e eu tenho um livro publicado pelas edições Loyola, chamado Bergson entre Filosofia e Espiritualidade. Então nós vamos acabar o nosso curso falando sobre a relação que o Bergson estabelece entre filosofia e mística. Bergson nos fala de um eu profundo. Aquilo que nós somos, a nossa duração, é uma continuidade, é uma espécie de novelo sem fim que vai crescendo, que vai acumulando experiência e que não pode ser seccionado, dividido, racionalizado. Bergson vai nos dizer também que existe uma espécie de dicotomia entre o tempo e o espaço. Porque Bergson entende o tempo real como a duração, e a duração como isso que nós somos. E o espaço é aquilo que a inteligência nos entrega. A inteligência, ela espacializa. Então existe aí um certo dualismo entre uma vida interior e uma vida exterior. E a filosofia, que quer falar daquilo que é o mais real, precisa partir de um conhecimento que seja imediato, um conhecimento que seja não mediado pela inteligência. Então a filosofia, ela vai partir da intuição, a intuição do eu profundo. Essa intuição filosófica, que é essa intuição daquilo que eu sou na minha profundidade, ela também vai se tornar uma espécie de intuição mística. Ou, dito de outra forma, o filósofo também precisa levar em consideração aquilo que os grandes místicos encontraram quando eles fizeram essa jornada interior, esse árduo trabalho sobre si mesmo. Os místicos, eles são portadores de verdade metafísica. E os grandes místicos, para ele, são principalmente os místicos cristãos, e ele vai fazer uma leitura diferente daquela que nós estamos acostumados, porque ele vai mostrar que a mística não é apenas a contemplação. A contemplação é apenas uma etapa. Na verdade, o místico, ele é capaz de acessar a fonte mantenedora da vida, a fonte do elan vital, a fonte criadora que é amor, esse amor que é Deus. E aí, vocês gostaram desse tema? Acharam interessante? Então eu convido vocês a se inscreverem no curso
Filosofia, Autoconhecimento e Espiritualidade. Como vai ser esse curso? Eu vou ministrar as aulas a partir do dia 10 de março. As aulas serão ao vivo, mas elas também ficarão gravadas para aqueles que não tiverem a disponibilidade para assistir nesse horário. Quem se inscrever também vai ter direito a estar em um grupo de WhatsApp no qual as pessoas vão interagir, vão conversar e vão ter uma mentoria comigo para tirar dúvidas. Então, são 10 aulas e as aulas vão acontecer de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, às 19 horas. Se você ficou com alguma dúvida, pode me contactar no Instagram, no direct ou mandar um e-mail que eu vou ter o maior prazer em tirar suas dúvidas. Então,